convidado de hoje, o cara que a gente vai bater um papo fora da curva, é o nosso mentor, Thiago Reis. O cara que entende tudo de mercado financeiro, entende tudo de marketing digital. Não vem com essa não. Sem humildade, sem humildade. Thiagão, qual o ponto, né, do papo que eu queria tocar contigo? A gente tem um ecossistema de empreendedorismo. Se a gente analisa 10 anos atrás, esse ecossistema definitivamente não existia. Empreender hoje parece que é cool, né? E que bom que está sendo, porque a gente está tendo a entrada de mais empreendedores e eles seguem aquela curva, né? Tem contato com o empreendedorismo, começa alguma coisa, não dá certo, vai amadurecendo o negócio. Uma boa parte desses empreendedores, de repente, voltam para o mercado de trabalho, mas voltam como profissionais muito melhor qualificados depois da experiência. E tudo que está sendo construído hoje em dia está focando muito para o cara que já está rodando alguma operação. Já está rodando, já pelo menos provou que tem um produto interessante, que tem um modelo de negócio interessante. O que você acredita que a gente precisa fazer como ecossistema para fazer mais pessoas saírem dessa base e começarem a ter de fato projetos que sejam interessantes? É uma excelente pergunta, né? Eu acho que tem que atuar de várias formas, né? Quando você perguntar a gente, eu penso no que eu posso fazer, né? Eu acho que primeiro é dar um bom exemplo, né? Atuando de uma maneira íntegra, enfim, algo que o capitalismo brasileiro, porque parece algo novo no capitalismo brasileiro, né? Os heróis desta geração acho que pensam um pouco diferente de boa parte dos empresários da última, né? São empresários que querem fazer um bom produto para o cliente e não necessariamente fazer alguma relação com o governo e conseguir alguma benesse ou de financiamento ou de venda. Os negócios são cada vez mais afastados do governo. Exatamente. Isso é até meio ruim, porque vai fazendo uma seleção negativa, né? Ou seja, vai sobrando só os piores querendo fazer negócio com o governo. Isso tem esse lado negativo. Mas acho que a primeira coisa que nós temos que fazer é dar o bom exemplo, né? E segunda coisa é ensinar o pessoal um pouco de noções financeiras e que o exemplo que eu gosto de dar para mim, né, do meu exemplo prático, é que você não precisa de muito capital para começar um negócio. A internet ela permite negócios digitais 24/7, abertos 24 horas por dia, altamente escaláveis, com uma distribuição instantânea e global. Algo que era muito difícil no passado, num custo muito baixo. Então, acho que esse é uma coisa que a gente tem que bater mais. A internet possibilitou que as pessoas criem negócios sem precisar de muito capital, que era uma barreira importante no passado. Se você quisesse abrir uma loja, você precisava fazer um investimento lá, sei lá, dos 200 mil reais da época, não sei, assim, uma loja simples, né? Uma loja mais parruda, R$1 milhão. Quantas pessoas têm esse dinheiro? Quantos jovens? Era muito inacessível isso. Era muito inacessível empreender. Hoje, isso daí acabou. Você pode começar a vender pela internet, daí vai de você saber o que você é bom de vender. Não vai vender só por vender, vai vender aquilo que você consiga entregar um serviço, um produto de qualidade para o seu cliente. E eu acho que todo mundo tem capacidade de fazer alguma coisa, né? Produzir algum conteúdo, vender alguma coisa que produz. A internet permite que você consiga ter todas essas características num preço muito baixo, né? Tem até um livro que eu recomendo as pessoas lerem, que é o Capitalismo Sem Capital, Capitalism Without Capital, que o capitalismo está sendo cada vez mais acessível, é possível você participar da ciranda aí, sendo um empreendedor com pouquíssimo capital, porque se contrata tudo como serviço. A gente está aqui nessa estrutura, que não é uma estrutura nossa, é uma estrutura da WeWork, né? O nosso site não fica... Fantásticos. Os caras é o core business dele. Ficaria muito melhor do que se nós fizéssemos, porque é o negócio dos caras. A gente até bateu esse papo, inclusive, né? Eu te pedi algumas referências. Exato. A experiência aqui fantástica. Óbvio que tem um preço, que tudo vem com custo. Dá pra vender por marketplaces hoje, né? Dá pra vender por aproveitando a marketplace. agência dos caras. Exato. Então, pessoal, hoje em dia não tem desculpa para não empreender. Então, não tenho capital. Bom, talvez então dê um passo atrás e veja o que você consegue fazer com o que você tem hoje. Questiona, né, o modelo tradicional. Talvez... vou abrir uma mineradora? Pô, daí também não, né? Uma petrolífera, não. Mas, pô, você quer vender joias? Sei lá, você quer... O Elon Musk não começou com a Tesla, né? Oi? O Elon Musk não começou com a Tesla, Exato. ele teve um game antes, né? Exato, então comece com um pouquinho ali com o que dá hoje
E a internet ela é fantástica, ela permite todo mundo empreender. Aí entrou hoje com uma preocupação, na verdade, acho que acaba surgindo muito como uma crítica quando a gente começa a conversar por aí com a galera de empreendedorismo. O pessoal fala o seguinte, cara, no Brasil a gente é muito empreendedor, mas a gente empreende muito por necessidade. Uhum. O que não é ruim. O que não é ruim. E uma vez que ele aprenda a empreender e ele consiga pagar as contas, eu acho que ele está preparado para o próximo passo também, né? Então acho que empreender por necessidade significa que a gente tem uma base grande de empreendedores. Agora, preparar esse empreendedor para o próximo passo. Quando a gente fala de preparação para o próximo passo, não tem como deixar de falar de finanças. E na tua experiência, com o contato que você tem com a galera que está early stage, com a galera que está às vezes até iniciando um ramp-up, financeiro costuma ser um problema, né? Com certeza. E daí eu vou falar um pouco da minha visão de como empreender e eu entendo que vai ter pessoas que não façam exatamente como eu faço. Eu olho muito para lucratividade, tá? Eu entendo que tem modelos de startup que é você pegar investidor, torrar a grana crescendo, para depois pegar outro investidor, torrar a grana e assim vai. Mas tem muito esse modelo esse modelo no Brasil está começando a surgir, porque está começando a vir investidores que têm esse perfil de botar dinheiro em projetos que queimam caixa. Eu particularmente não gosto desse modelo, né? Não vou dizer que não cria riqueza, tá aí exemplos que mostram, né? O Facebook ficou 10 anos sem ter a primeira receita. Mas a gente tem histórico da Netshoes também. Mas eu prefiro um negócio que tem uma nota fiscal e que tem um lucro, né? Então, acho que a grande métrica que o camarada deve olhar é o lucro e, obviamente, também tem uma métrica no mercado de internet que é CAC sobre LTV. CAC é o quanto custa para você adquirir um cliente, LTV é o quanto que esse cliente vai te deixar. Então, você tem que ter um equilíbrio ali, você não consegue ter um business muito saudável se essa relação não for de 3 vezes, né? Quanto que custa para você adquirir um cliente, seja com publicidade, seja em produção de conteúdo que o cara vem até você, etc. E quanto que esse cara vai te deixar de recursos ao longo do tempo. Então, isso está muito casado com finanças, óbvio, isso é uma métrica quase que financeira, né, o CAC LTV, e eu acho que poucas pessoas se preocupam e poucas pessoas sabem a resposta. Qual que é o seu CAC? Qual que é o seu LTV? As pessoas têm que ter isso, acho que se você tem, você já está na frente de 99, alguma coisa por cento dos empreendedores, e mesmo que a figura não seja boa, meu CAC LTV é 2. Cara, já é um começo, porque ali você consegue fazer um plano de ação para atuar. E definitivamente, se você entende o que está gerando aquele CAC, você consegue também entender o que você pode fazer para diminuir. Exato. Estou fazendo muita propaganda num canal que não converte. Vamos cortar. Já reduziu o CAC, já melhorou. Não é que a gente está gastando, a gente só faz uma venda para o nosso cliente. Vamos tentar transformar esse negócio numa recorrência para ter um maior lifetime value daquele cliente. Enfim, você ter essa fotografia já te coloca na frente de muita gente. A gente já bateu um papo sobre isso antes, e sobre monetização de ativos na internet. Né? Inclusive a gente tem um assunto inacabado que a gente precisa retomar, e a gente vai retomar porque agora está na cara do Google. A gente vê hoje, cara, gente com milhões de usuários e que não monetiza, não sabe monetizar. O que você acha que esse cara precisa ter de turning point ali para ele começar a visualizar aquilo ali como business e oportunidades que ele poderia estar aproveitando? Vamos falar de, sei lá, um Instagrammer que fala sobre lifestyle. Eu acho que tem 3 pessoas na internet, tá? Que querem trabalhar com internet, nem todo mundo quer ser um business de internet, mas acho que tem 3 pessoas na internet: as que não sabem construir audiência, as que sabem construir audiência mas não monetizam, e as que sabem construir audiência e monetizam bem, né? Essa eu diria a sua especialidade. Eu diria que 99% das pessoas não sabem construir audiência. Tem 1% que sabe construir, e desses eu diria que os 90% dos que sabem não sabem monetizar bem, né? É aquela blogueirinha que vende public post. Não tem nada errado nisso, mas geralmente é a pior monetização. Publicidade geralmente é a pior monetização. Existem mecanismos muito melhores de precificação, de monetização. Geralmente é venda de produto e venda de produto próprio, né? Então eu acho que daí produto próprio, se você é uma blogueira de moda, vai pensar em fazer sua bolsa, fazer suas joias, sei lá. Vai vender um subscription do que está de conteúdo exclusivo. Mas isso aí vai monetizar com certeza muito melhor
do que publicidade. Eu sei que é muito confortável você fazer publicidade, porque publicidade é só você publicar lá, oi, tô aqui na loja tal, e enfim, vai ganhar uma... Eu tive contato com uma agência especialista nesse tipo de interface, né? Entre marcas e influencers. E aí ela teve a oportunidade de trazer uma empresa, white label, que queria aproveitar essa base que ela tinha para desenvolver produtos para eles, e que seriam produtos deles. Eles não, a maior parte deles não topou. E uma, que era um caso que tinha 5 milhões de usuários, preferiu receber royalties de uma marca que falou, vamos fazer um produto junto? E, cara, assim, a conta era bizarro, porque o ganho seria muito maior se ela lançasse o produto próprio. Tem uma coisa de medo aí também, né? Tem, o empreendedorismo não está em todos, né? Dizem, eu já ouvi estatísticas, que só 5 ou 10% da sociedade quer empreender. Não tem problema não ser empreendedor, precisamos de médicos, professores, funcionários públicos, a sociedade precisa disso, não tem nenhum demérito em não ser empreendedor, não tem nada de errado nisso. O ponto geralmente é a motivação que leva a não ser alguma coisa, né? Exato, e acho que boa parte desses caras, eles não querem ter esse risco, né? Porque você vai tomar um risco também de ter uma operação, de ter que lidar com um cliente que depois ficou insatisfeito ou veio com defeito a mercadoria. O ponto principal que ela alegou, falou, não, eu não quero, se eu tiver um X percentual de clientes que estejam insatisfeitos com o produto, isso, eu não quero ter que administrar isso. É doloroso você ter que administrar uma empresa, você sabe disso, né? E nem todo mundo quer ter essa dor de cabeça, né? Então acho que só 5, 10% da sociedade. Esse medo que de repente está criando esses 5, 10% da sociedade que quer empreender, ele pode ser desmitificado, não pode? Lógico. Tem muita crença aí que não é real. Não é Lógico, verdade. com certeza, né? A primeira crença de todas, talvez seja uma crença que dificulta ainda mais. Empreender não é luxo, empreender não é liberdade. Vocês estão filmando a gente aqui, cara. Talvez o menos... Empreender é escravidão. É escravidão. É a escravidão do século XXI. Você é escravo de... Começando do governo, né? Do regulador. Você é escravo dos caras, você tem que obedecer. Sim. Os caras mandaram, você obedece. Escravo de funcionário, escravo de cliente, escravo de sócio, escravo de investidor, escravo de É a todo ilusão mundo. da liberdade. É a ilusão, porque ilusão da liberdade. você pensa no seu negócio quantas horas por dia? Eu acho que até dormindo. Né? Exato, então... De pensar nisso. Exato, não tem, vou empreender para ir lá e ficar na praia e tal. Até vai ter um outro cara que consegue tocar um negócio assim, mas uma empresa de verdade não é tocada da praia. Uma empresa de verdade está aqui, eu saio daqui. Não, e se ele estiver falando, vou tocar da praia, tá pagando um preço. A empresa provavelmente está pagando um preço por isso. De repente não está crescendo, de repente... O que não é errado também se o cara tiver um lifestyle business ali, né? Tipo, depende cara... do business também, né? Mas pô, não dá para ter 500, 700 mil funcionários crescendo o negócio, expandindo, entrando em outras capitais. Não dá. Não dá. A não ser que você terceirize muito bem a gestão, que não é fácil, né? Mas enfim, empreender não é liberdade, é antítese de liberdade. Você nunca vai ter tanto dono quanto você, mesmo que você tenha 100% da empresa, você é escravo dos seus funcionários, dos seus clientes e tal. Então, esse é um mito que existe, né? Não tem nada de... Tem upsides, lógico que tem upside. Se a sua empresa for lucrativa, vai te gerar um caixa legal. Se você tiver uma empresa interessante, certamente vai atrair investidor, vai atrair um potencial comprador, né? Nunca teve tanto dinheiro no mundo, as pessoas estão indo atrás de bons negócios para investir, as empresas também. Então, esse é o upside. Se der certo, você ganha bastante. E aí talvez você possa viver essa vida. E daí você pode viver. Mas provavelmente não. Se você conseguir chegar lá, você vai querer foi o que aconteceu comigo. Eu fiquei 3 meses nessa vida e depois... Conta essa história pra gente. Eu era sócio de um fundo, vendi minha participação, aloquei quase tudo em fundos imobiliários que pagavam uma renda que garantia uma renda mensal porque o fundo imobiliário paga mensal, bastante generosa. E daí eu fiquei 3 meses assim, já bateu aquele desespero, porque era legal. Quem quer ficar aposentado geralmente é aquele cara que trabalha num trabalho que não gosta. O cara que trabalha na mina de carvão, o sonho dele é ir pra praia e ficar sem fazer nada. Esse é o sonho. Mas quando o trabalho é hobby? Mas quando o trabalho é hobby, ou pior, quando você ficar parado em casa te enche o saco, né? Ou melhor, deve ser esse vídeo. Quando ficar parado em casa não é tão divertido, porque pô, eu ia dormir 4 da manhã jogando FIFA.
né? Acordava 11 da manhã, isso é legal a primeira semana, segunda, terceira. Imagina passar o resto da sua vida assim, não é tão legal assim. É legal é produzir, é criar coisas, né? Acho que essa é a coisa que mais me motiva. Né? Movimento, né? Movimento, a coisa que mais me motiva é criar novas coisas, né? E a Suno nasceu um pouco daí, da minha inquietação de não fazer nada. E dos seus investimentos. E obviamente tinha uma sinergia com os meus investimentos, porque era algo que eu conhecia, né? E daí eu fui estudar o que dava certo nos Estados Unidos, empresas, modelos de negócios que envolviam internet com investimentos, encontrei uma série de empresas e não via ninguém fazendo aquilo no Brasil. A gente pegou ideias desses modelos de fora e está aplicando aqui no Brasil, na Suno, que está indo super bem. Agora, uma curiosidade. Como que veio esse conhecimento que você possui sobre monetização e construção de audiência? Cara, não... Veio depois desse período? Veio depois. Na verdade, veio um pouco antes, porque tem aquela teoria das 10 mil horas, Ok. né? E se eu tenho 10 mil horas de alguma coisa, é de internet. Eu acho que eu sou da primeira geração que cresceu na internet, né? Minha mãe, ela sempre incentivou muito em casa e ela foi uma early adopter da internet. Eu me lembro que eu tinha o ICQ e o meu ICQ era de 7 dígitos. E o pessoal da minha turma do colégio me tratava assim, nossa, tem 7 dígitos, você chegou antes, né? Daí eu falei, e tal. Porque lá em casa a internet sempre fez parte do dia a dia desde que chegou no Brasil. Meu tio tinha um servidor de internet, que hoje nem existe mais, o TCP, nem existe mais servidor, mas existia, né? Você fazia aquela conexão de internet, fazia aquele barulho, demorava um minuto para conectar, então eu cresci ali, então eu tenho 10 mil horas de internet. E eu entendo um pouco de internet, obviamente que a internet tem um pouco a ver com investimento, porque a minha filosofia de investimento casa muito com o value investing do Warren Buffett, que é comprar $1 por 50 centavos. E a internet, de certa forma, é isso, né? Como que você consegue a atenção, como que você consegue levar a sua mensagem para o máximo de pessoas do seu público-alvo possível num custo acessível. E daí muita tentativa e erro para operacionalizar bem esses então, 50 canais que tem um hack aí. Já tem um hack aí. Cara, aprendizado na prática. Consome a teoria, mas prática. Prática, não. Acho que a empresa de sucesso hoje é aquela que faz o maior número de testes possíveis. Uma das coisas que eu absorvi esse ano e eu tenho levado para todo mundo que eu conheço que um menino de 22 anos falou numa conferência que eu fui lá fora, Catalin é o nome dele, romeno, e ele tem 22 anos. Ele falou assim, se o custo de teste é baixo, o número de testes é mais importante que a assertividade. Se você testar tanta coisa, não custa para você operacionalizar e se der errado, não quebrar a tua empresa, sem sombra de dúvida. Testa o máximo de coisas possíveis e o que der certo, você bota na caixinha do que der certo. Agora a gente tem, isso é nacional, uma dificuldade muito grande de testar as coisas antes, né? Uma dor, parece que tem uma dor, todo mundo está muito ansioso. Quando você começa a empreender, você já quer começar fazendo, ninguém quer testar antes, validar. Não, vamos por aí. Tem uma dor aí, né, latente. Falando agora ainda sobre mercado financeiro, a gente está lidando com um cenário de juros baixos, certo? Na tua opinião, isso tende ao longo prazo? Tende ao longo prazo? Essa é uma dúvida difícil de ser respondida, porque na verdade é quase que uma decisão política, né? E o Brasil, ele é um campo minado em termos políticos, né? Então pode estourar um escândalo e colapsar a reforma da Previdência. Sim, o déficit fiscal é o grande problema do Brasil, nosso governo gasta mais do que arrecada. Sim. Muito por conta de gastos elevados com Previdência, que foi uma pirâmide, que foi vendida para a população de que existe garantia de Previdência para todo mundo, mesmo para quem não contribui, né? E mesmo para quem contribui é muito mais generoso do que talvez deveria pela contribuição que ele deu, mas foi prometido e de certa forma tem que equilibrar. Do jeito que está, não é sustentável. E se nós endereçarmos, e eu acredito que o Congresso está bastante aberto a endereçar isso, nós temos as condições de termos uma inflação baixa e, por consequência, um juro baixo por bastante tempo.
Eu não acredito que vamos ter pressões externas, né, que poderia ser um choque inflacionário, não acredito muito nisso. A indústria mundial opera com uma ociosidade, o desemprego no mundo, apesar de ter recuado nos últimos 5 anos, o Brasil foi o único que subiu nos últimos 5 anos, as principais economias do mundo, o resto está diminuindo, mas ainda tem um nível de desemprego alto em vários países da Europa, uma ociosidade da indústria grande, então eu não vejo pressões inflacionárias por parte do ambiente externo. No ambiente interno, eu acho que se a gente endereçar essas questões do déficit, nós teremos condições para os juros ficar baixo durante muito tempo, o que vai ser excelente para nós empreendedores. Eu ia falar exatamente, o dinheiro muda de mão, né? Tem que mudar. Com certeza, o Brasil durante os últimos 30 anos, desde que eu nasci, foi o país do rentista. O cara que bota dinheiro na renda fixa. Feliz da vida. E ele tem risco baixo, liquidez imediata e um alto retorno. A renda fixa nos outros países, você sabe como é que é. Sim, não vai barrar nada. Tem país que é negativo. Negativo. E não são poucos, tem 10 trilhões de dólares no mundo, 12, mais de 10 trilhões de dólares no mundo que estão tendo juros negativos. Ou seja, você botou 100, ano que vem tem 99 e alguma coisa. Né? Seu dinheiro está andando para trás todo ano. Ou seja, tem força no mundo para investir, porque esse cara que está com dinheiro rendendo pouco, ele quer render o dinheiro dele. Ele quer. E então, ele começa a ficar... Exato. O que não Vou falta... assumir um pouquinho mais de risco aqui para ganhar um pouco mais, para fazer uma composição melhor de carteira. Exato. O que não falta no mundo hoje é capital para investir em boas ideias, mas ideias que já estejam num estágio de desenvolvimento mais alto. Não adianta PowerPoint, só se você for o Ike Batista, que é um baita vendedor. Se você tiver um background para poder justificar aquilo ali, aquele PowerPoint que você está fazendo... Talvez você consiga, mas um negócio já operando, já lucrativo, que cresce, cara, tem dinheiro no mundo para todo mundo aí. Investidor pode ficar tranquilo. Em diversas fases, né? A gente tem um gap aí, né? Aqueles investidores ali de 1 a 5 milhões, eles têm um buraco ainda no mercado, né? Tem realmente um gap de informação, porque assim, beleza, você quer investir 100 milhões numa empresa de capital aberto, você vai na B3 e acabou. Né? Não tem uma bolsa que reúna as pontas, tanto o investidor quanto o empreendedor ali que quer levantar... A gente tem hoje soluções de equity crowdfunding. Isso está cumprindo um pouco esse papel, mas acho que é um mercado que ainda tem muito a amadurecer, né? Sim, dos dois lados, tanto do lado dos investidores quanto do lado dos projetos. O problema é que os bons projetos, que às vezes o cara já andou um pouquinho, e daí tem o VC. Então o meu medo é que qual a qualidade dos negócios que estão chegando nos equities. Sim. Não sei se estou atrapalhando aí. Não. É opinião mesmo, opinião. Eu acho que faz sentido. E até porque a própria... Porque eu vou te dar um exemplo, a Suno, cara, tipo, se eu quisesse levantar capital, pô, tem fila aí de cara querendo, entendeu? E caras que são um smart money mais já comprovado. Por que eu iria levar para um... Ok, não é o caso da Suno, mas pode ser o caso de um cara que está num estágio muito anterior à Suno, entendeu? De repente que precisa de um oxigênio para testar mais alguns modelos de negócio, entender o market fit, tem um produto desejável, mas o cara não aprendeu a monetizar. E aí, porra, para um cara desse, dificilmente você vai conseguir pegar um Mona X da vida para poder aportar grana. Cara, não, para entrar aqui tem que estar um pouquinho mais redondo, um pouquinho melhor. E a gente passou por várias fases, né, dentro do nosso país. Esses últimos 10 anos de empreendendo, a gente passou da fase dos marketplaces agora, que exigiam um volume de grana maior. De um modo geral, o investidor agora qualificado, ele está procurando um business que já esteja mais maduro, né? E eu vou te falar, não dá pra culpar a economia. Investidor que culpa a economia, cara, empreendedor que culpa a economia, tá no lugar errado, cara. Porque a gente tá cheio de maçã no chão. Exato, tipo, as empresas brasileiras, na média, tratam muito mal o cliente, então só você tratar um pouquinho melhor, que você já abocanha market share. Então, isso vai... Experiência do usuário, básico. Exato. Experiência do usuário. A maior parte das empresas no Brasil sempre priorizou o lucro em detrimento do cliente. Se você der um pouquinho de atenção para o cliente, você já consegue ganhar. Aí de repente você perde no curto prazo, mas ganha muito mais. Ganha no LTV dele. Não, vou te falar, cara, é tão desarbitrado que quem pensa no cliente já ganha em D0.
Verdade. Né? Verdade. Então, assim, as empresas mal... E eu digo em todos os setores, tá? Desde eu acho que até os setores mais competitivos, tipo, sei lá, restaurante em São Paulo. Cara, o nível é muito alto. De serviço, de qualidade e tal. Mas passou de mercado altamente competitivo como restaurante em São Paulo, cara, puta, banco é um lixo, telefonia é um lixo. Lógico, eu não estou falando para você abrir um banco. Mas de certa forma a Suno compete num nicho que pertencia aos bancos, que é o investimento. E ainda pertence, 95% do dinheiro dos brasileiros ainda é investido em banco. Então, só de fazer um pouquinho, de levar um pouco de conhecimento para os caras, a gente já cresce muito, porque os bancos se recusam a educar. O que você vê de oportunidades hoje no mercado? Você que tá olhando para muita coisa. O que você acha que está aquecido? O que você fala, olha para isso. Eu tenho que entender o público que eu estou falando. Se eu estivesse falando com um cara de $1 bilhão, eu ia falar, cara, compra lá um pouco de ação do Facebook, um pouco de ação do Google, os fundos imobiliários. Não é esse o assunto, tá? Na verdade, esse papo poderia ser com um cara que já tem $1 milhão, né? O cara que é médico, já tem a renda dele e tem $1 milhão. Pro cara que está começando, provavelmente quem está vendo aí, dá uma descrição assim, em 10 segundos, quem é esse cara? Esse cara, jovem, até 30 anos, quer começar a empreender, pouco capitalizado ou zero capitalizado, tem vontade, tem uma ideia ou não tem uma ideia. Ótimo, eu acredito, tá? Internet, vá para a internet, né? Ali tem muita coisa a ser feita, porque você consegue, que nem eu vou repetir, distribuição instantânea global, você consegue com pouco capital operar, você não precisa fazer investimento, e você consegue ter um crescimento muito rápido com pouco capital. Então, a internet para mim é o lugar que o investidor... Dá para ter marketing barato na internet? Dá para ter de graça, tipo, assim, lógico, o de graça vai até certo ponto. Sim. Né? Mas esse certo ponto permite que você reinvista. Eu acho. Então, essa lição, vai para a internet, a lição número 2 é essa que você falou aí, reinvestimento. Cara, se você pegar as maiores empresas do mundo lá, Apple, Google, Facebook, Berkshire Hathaway, o que elas têm em comum? Elas, durante quase toda a história delas, elas não distribuíram um centavo para os seus acionistas, elas reinvestiram no seu negócio. Eu acho que o empreendedor de sucesso é aquele que ganha um pouquinho e reaplica com um pouco de inteligência. Aproveitar a oportunidade também. Exato. Né? Então, lucra esse pouquinho que deu no marketing barato e depois reinveste no marketing pago. Hoje em dia é super fácil você fazer uma campanha no Facebook, no Google e tal. Então, a internet eu acho que ela é mágica e é o que eu recomendo para o investidor. Então, a ideia, o que você gosta? Você gosta de, sei lá, de flores? Cara, por que não vender um curso de flor? Por que não vender flor? Por que não vender um subscription de flor para quem está na sua região? Para quem já te segue? Ilusão achar que não tem mercado. Não tem mercado para todo mundo e vou te falar, as grandes empresas, elas estão quase que algemadas ao passado, elas não estão sabendo operar a internet, que é onde as pessoas estão cada vez passando mais tempo. Né? Eu afirmo sem engano que a Suno aqui opera os canais de internet melhor que o Bradesco, melhor que talvez o Itaú. Né? Os grandes bancos não me preocupam nem um pouco. Né? Eu tenho mais seguidor que os caras nas redes sociais. Não tem velocidade, né? Não tem velocidade. Nas redes sociais você não pode ter muito teto de vidro também, né? Então tem que tomar esse cuidado. As instituições só indo reclamem aqui dos caras, você vai ver que é pesado. Então eu afirmo sem engano que você que está nos assistindo talvez saiba operar a internet melhor do que aquele mamute que são as grandes empresas. Eu gosto de falar de 2 hacks, 2 caminhos, 2 estratégias que essa galera que quer começar a empreender precisa imputar no negócio. Conveniência e recorrência. Se você consegue criar um negócio através desse canal que ofereça conveniência, seja recorrente, já tem um bom nível. Recorrência tem livros aí de recorrência, porque é algo que aumenta muito a receita por cliente. O mais difícil na vida é você conquistar um cliente, cara. Depois, tenta manter ele recorrente, porque daí você não perde. Né? Daí só sobra uma dificuldade, que é você trazer ele. Porque depois que você está com ele na recorrência, e obviamente para ser recorrente você tem que adicionar um valor para o cara, você tem que oferecer um nível de serviço de alta qualidade. Mas recorrência, para mim, é uma das coisas mais importantes. Eu sempre falo, um business que me atrai como investidor é aquele que tem margem alta, recorrência e escala. Uma coisa
que eu lembrava, né, porque eu estudava ensino médio, e eu falava dos momentos históricos, né, que a gente viveu, quando estudo história, do país ou de fora, e eu ficava ansiando, década de 90, né, não estava acontecendo nada. E cara, pô, seria muito bacana poder viver um momento histórico de novo. Eu acho que a gente está vivendo um momento histórico no nosso país. Você concorda? No país e no mundo? No país, é discutível no mundo, com certeza, cara. A internet, eu tô só falando da internet, mas eu acho que a internet, ela muda o jogo, cara. Tipo, sai do canal físico, vai pro canal online e, assim, é como cair um meteoro na Terra e o que dava certo antes não vai dar mais certo agora. E só você vê lá a lista das empresas mais valiosas do mundo, são todas de tecnologia. E mesmo as empresas que não são propriamente de tecnologia, mas que acertaram o lado digital, estão indo super bem. Acho que o melhor exemplo aqui no Brasil é a Magazine Luiza. Né? A ação dos caras multiplicou por 200 vezes. Por quê? Porque os caras eles saíram de ser uma empresa, continuam, lógico, com as suas lojas, mas saíram de ser uma empresa 100% varejão, né? E passaram a fazer uma experiência digital muito boa. Nos Estados Unidos tem até uma empresa, depois peço para vocês verem o desempenho das ações deles, a Domino's Pizza. Nada mais antigo do que fazer pizza. Fabricar pizza deve ser igual desde que a pizza foi inventada. Commodity quase, né? Commodity, lógico, a pizza ali, todo mundo tem a sua pizzaria favorita, gosta mais do gosto e tal. Mas cara, é um produto que não tem tanta tecnologia ali. A Domino's Pizza, ela acertou a estratégia digital dela e as ações dos caras, foi melhor, nos últimos 10 anos foi melhor do que o Google, que o Facebook, que todo mundo, que toda essa turma aí. A ação dos caras explodiu, uma pizzaria, né? Por quê? Porque os caras acertaram no digital. Então, o que eu vejo é que quem está acertando no digital tem chance de ganhar muito dinheiro e destronar os reis do passado. Então, valeu, obrigado.